O tema da mensagem dessa noite é: Eu sou o Deus eu sou. Promessa ou escravidão. Nós temos dois caminhos quando nós encontramos com o Deus eu sou. Nós atingirmos e entrarmos dentro daquilo que Ele prometeu, ou nos tornarmos ou permanecermos como escravos espirituais. Isso aconteceu com o povo de Israel, e eu vou te demonstrar aqui agora o que acontece quando nós encontramos com o Deus eu sou. E por que às vezes as pessoas, umas delas estão diante das promessas e outras delas estão diante de um ambiente de escravidão. Amém? Por isso, para começar, abra a Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Moisés tinha tentado fazer a obra nas suas forças. Ele tinha matado o egípcio com as suas próprias mãos, porque Deus tinha chamado Moisés numa promessa de que ele seria o libertador de um povo. Ele seria aquele que tiraria o povo da escravidão. Mas antes, espera, eu não vou ser muito prático, vamos orar. Curva sua cabeça um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos esse culto, esta palavra diante da sua presença. Nós repreendemos e proibimos o abutre, aquele que rouba a palavra e a semente nesse instante, em nome de Jesus. Nós proibimos a atuação de qualquer tipo de demônio. Proibimos a atuação de toda distração, toda indiferença, toda resistência do inferno. Nós repreendemos agora. E nós declaramos, ó Pai, que a sua palavra ela flui livremente nesse lugar. E por isso o Senhor leva os pensamentos e os corações cativos agora ao entendimento de Cristo nessa noite. Pega a nossa mente agora, Senhor, e que a nossa mente se funda a tua mente, que a mente de Cristo opere na nossa mente agora, em nome de Jesus nós oramos. Pai, que a sua palavra agora que o Senhor me deu, ela possa ser trazida por ti, Senhor. Usa a minha boca, usa o meu coração, usa a minha mente, usa tudo o que eu sou para o louvor da tua glória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Depois de Moisés ter estado com muitos tempos no deserto, e ter tirado todo o Egito de dentro dele, tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito, toda a ciência dos egípcios, que não era pouca, ainda que Deus vá usar tudo que ele aprendeu no mundo, no Egito, no reino de Deus. Eu quero dizer para você que Deus já está te treinando enquanto você está trabalhando no mundo. Eu quero te dizer que se um dia Deus for contar com você no tempo integral, o que você faz hoje já aponta para aquilo que você fará no reino. Posso ouvir um amém nisso? É por isso que ele fala para Pedro: Pedro, o que você faz? Qual que é o seu ofício? Eu sou pescador de peixes. Pois bem, Pedro, você será um pescador de homens no meu reino. Glória a Deus. O que você faz no físico aponta para aquilo que você fará no espiritual. Na verdade, o físico, queridos, ele é sombra. Repita comigo, sombra. O físico é sombra do espiritual. Moisés, por exemplo, aprendeu na ciência dos egípcios. Moisés foi um legislador, ele trouxe as leis que governam o mundo até hoje. Ele trouxe a moral que estava por trás das leis que o homem desconhecia. E só por isso, querido, é uma loucura o homem não crer em Deus. Porque a moral, ainda que não existisse a lei de Moisés, ela já nasce dentro de nós. Cada um de nós sabe desde pequenino quando está fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada, porque isso é a nossa consciência. Por isso muitos ateus, eles não conseguem responder essa pergunta: por que existe moral no mundo? E uma pergunta que eu faço para você: se não existe moral, querido, se não existe Deus, então não temos que condenar Hitler. É verdade ou mentira? Se não existe certo ou errado, se cada um faz a sua vida o que bem que entender, e se não existe Deus no mundo, cada um faça o que quer. Mas o fato é, queridos, que existe uma lei dentro de nós, e nós sabemos que existe. Eu não sei se você lembra quando você era um pequenino, e que você fez alguma coisa de errada, se você sabia que tinha feito coisa de errada ou não. Eu posso dizer sem sombra de dúvida, porque eu também já fui criança, que você sabe muito bem quando está fazendo uma coisa errada. Você sabe muito bem que o seu pai não vai gostar, sua mãe não vai gostar. Vem uma sensação de medo, de perigo ali naquele lugar, vem ou não vem? Sempre vem. Mas tendo dito isto, e sabendo que a gente sabe que existe Deus, por isso que estamos aqui, né?
E graças a Deus, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Amém, meu querido? Por isso nós estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus que Deus escolheu a nós para revelar os seus mistérios tão profundos e poderosos. Isso é maravilhoso demais. E Ele escolheu um homem chamado Moisés. E esse Moisés que Deus escolheu, ele tinha um fundamento. Ele nasce num momento, queridos, onde o rei tinha ordenado, o faraó tinha ordenado que matassem as crianças. A mãe dele tem fé em Deus. E pela fé que Joquebede tem em Deus, ela não teme a sentença de morte. É muito tremendo isso. É muito tremendo isso. A mentalidade de Joquebede, de não temer, diante de uma situação e de uma sentença, não temer o seu próprio filho. A mentalidade dela de lançar o seu filho ao rio, e ele ser tirado das águas pela filha de Faraó, é muito tremendo isso. E Moisés então, vai lá, é amamentado pela sua própria mãe, que ela se disponibiliza para amamentar, e Moisés cresce sabendo a cultura dos egípcios, preparado para ser filho da filha de Faraó, portanto um faraózinho, preparado para ser um faraó. E a Bíblia diz sobre isso, em Hebreus capítulo de número 11, que Moisés rejeitou o ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou o posto de se tornar um faraó, que era o maior império que existia naquela época, o império de maior ciência, o império de maior poder, o império de maior exposição no reino. E então Moisés, quando entende sobre o Deus dos seus antepassados, entende sobre Deus, ele toma uma decisão em Deus de que ele ia libertar o povo, porque Deus chamou Moisés para ser um libertador. E então Moisés, lá no ímpeto e da sua própria força, ele age no seu braço, mata o egípcio, e por conta disso ele tem que fugir do Egito, porque agora o faraó vira seu inimigo, e ele tem que fugir. E por 40 anos ele passa tirando essa bagagem de dentro dele, até que no 40º ano, ele vê uma sarça ardendo. E quando ele vê aquela sarça ardendo, ele se interessa por aquilo. Tem um fogo ali. E tem um fogo interessante, porque embora ele queime o arbusto não se queima. E então Moisés fica atraído por aquilo. Queridos, o que faz diferença em primeiro lugar de um crente e de outro, é o que é atraído pela glória e o que não é. Quem é atraído pelo fogo de Deus e quem não é. Quem experimenta as coisas do fogo de Deus e quem não experimenta. Quem ouve a sua voz e quem não ouve, sobre tudo o que eu estou dizendo. Sobre tudo o que eu estou dizendo para você, o mais importante de tudo, querido, se eu pudesse dizer uma coisa para você, ouça a voz de Deus. E você vai perceber como isso é importante. E então quando Moisés se atrai pelo fogo, pelo sinal de Deus, porque os sinais de Deus são para aqueles que são incrédulos, para atraí-los à sua presença. Posso ouvir um amém aqui? Sinal não é para crente. Tem muito crente que pede sinal, mas sinal é para incrédulo, não é para crente, é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo número 14. O sinal não é para os crentes, é para os incrédulos. Então, mas ele vê um sinal, porque nesse momento Moisés não é um crédulo. Moisés tinha tentado resolver tudo na sua vida na força do seu braço, talvez você também, filho, até hoje. Tenha tentado resolver tudo na sua vida pela força do seu braço. E então Moisés tem esse encontro, ele vai ver o que está acontecendo, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu vir mais perto, deixa eu entender mais de perto quem é Deus. E quando ele vai, ele ouve pela primeira vez a voz de Deus. Deus o chama e diz, Moisés. E diz ainda, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você entrou aqui é um lugar santo. Então Deus começa a se revelar a ele começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a perceber que tem algo mais, ele começa a se apaixonar por esse algo mais. E aí Deus agora vai falar assim, você entendeu certo, eu já tinha te chamado para ser um libertador, mas você não tinha entendido direito o que é ser um libertador, e agora Deus vai se revelar a ele de uma maneira especial. Ele vai se revelar a Moisés com um dos nomes dele. Um dos nomes dele que não tinha sido revelado até esse momento da história. Deus já tinha falado para Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou Yahvé Jireh, o Deus que provê, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder. Todavia, Deus não havia se revelado para nenhum dos seus servos como eu sou. Quando Deus se revela como eu sou, queridos, há 3 coisas, 4 coisas que vão acontecer aqui. E eu preciso que você esteja atento diante da revelação do eu sou. Quando ele revela esse nome dele, queridos, coisas vão acontecer. E ele vem para Moisés, então, no capítulo de número 3, deixa eu achar o versículo que eu quero aqui. 13, diz assim, disse Moisés a Deus,
eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou e fora de mim não há outro. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Eu sou Deus e não há outro Deus. Você pode dar um outro glória a Deus aqui? Eu sou o que sou. Em mim mesmo eu tenho todo o poder. Eu sou desde a eternidade, de eternidade a eternidade eu sou Deus. O seu Deus é Deus. E até os ateus, eles concordam com uma coisa hoje, não tem essa resposta. Porque qual que é a questão? Deus, para quem criou isso aqui, tem que estar fora desse espaço. Ele tem que ser de um espaço que não é esse. Então ele não está sujeito ao espaço que nós estamos. Ele é imaterial, porque Deus é espírito. Posso ouvir um amém? Ele não está sujeito à matéria, ele não precisa da matéria para existir. Ele é anterior à matéria, ele é imaterial, ele é não espacial e ele não está sujeito ao tempo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Porque ele criou o próprio tempo. Então quem criou, e Einstein diz isso na sua fórmula do M vezes C ao quadrado, Einstein entende que massa, matéria e energia, está tudo ligado, tudo conectado. Não pode existir massas, não pode existir matéria se não houver o tempo, não houver o espaço. Essas três variáveis, elas interoperam entre elas. Então o que é difícil para um ateu hoje debater, então, mas aí tem lá o Richard Dawkins, que ele fala, mas quem criou Deus? Querido, tem que ser alguém que criou essas coisas, é tudo engenharia, é tudo maravilhoso, é tudo matemático, é tudo perfeito, é um negócio impressionante. Sabe quantos genes você tem no seu corpo? Mais de 3 bilhões. Quem aqui já mexe com um código de computador? Você já imaginou, Robertinho, um programa com 3 bilhões de códigos? Difícil, né? Fala um programa grande para mim aí, quantos códigos tem? Você tem uma noção aí de quantos códigos tem um programa grande? Pode chegar em milhões, né? Milhões, mas bilhões não chega, né? Um SAP da vida deve ter milhões, né? Que é bem complexo. É quebrado em blocos, né? Mas não chega a bilhões nunca, né? Jamais, né? Mas você é algo programado com bilhões de códigos. Glória a Deus. Outra coisa, interoperando. Pelo poder desse Deus que é. Ele é, queridos. É e ponto final e acabou. E ele se prova, por isso que ele fala que o homem é indesculpável quando não crê, porque a própria natureza manifesta a glória dele. Os cientistas se debatem para saber de onde veio a água da terra. Eu estou falando até de uma outra coisa que eu não deveria nem estar falando, mas estou falando para você, porque eu sou apaixonado pela ciência, então eu tenho que falar. Aí eles falam que milhares, milhões, são mais de 6 galáxias, você tem trilhões de estrelas. Tinham que bater, focar na terra, nesse coisinho pequenininho perto das galáxias, e bater nela para trazer água para a terra. Mas espera aí, tem que bater na terra, não destruir a terra, a água ficar na terra, e quando batesse o outro asteroide, não podia espalhar essa água para o universo. Imagina que loucura. E o cara tem mais fé para acreditar nisso, que mais de 6 galáxias bateram com a terra e trouxe água para a terra, do que acreditar que Deus colocou água na terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Deus criou tudo isso, queridos. É maravilhoso demais. Mas o homem, na sua loucura, ele não acredita no eu sou. Por isso que quando eu estou diante do eu sou, queridos, eu tenho só uma chance. Ou eu vou acreditar nele e nas suas promessas, ou eu vou estar perdido, escravo do mundo, escravo estando dentro da igreja, escravo sendo servo de Deus. Não importa quem você seja, você se torna um escravo. Então ele disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Agora não é só o eu sou o Deus, mas aquele a quem Deus envia. Dá um glória a Deus. Quem Deus envia, ele vai com autoridade. O enviado não está acima do que o enviou. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Mas ele tem a autoridade e o poder daquele que o enviou. Ele representa aquele que o enviou. A palavra que está na boca dele é a mesma palavra que está na boca daquele que o enviou. Então Moisés agora se torna um enviado de Deus, aleluia. E como enviado de Deus, ele carrega a autoridade do Deus que é, e que não precisa dar satisfação para ninguém, aleluia e glória a Deus. É aquele que resolveu nos criar.
e nos deu a sublimidade de termos vida, e melhor do que isso, de acreditar nele, aleluia. Importante é você ter fé de criança, queridos. Por isso que ele fala que se nós nos tornarmos como os pequeninos das crianças, não há esperança para nós, não veremos o reino de Deus, porque o reino de Deus é dado para pequeninos crianças. Fala uma coisa para a criança e vê se ela não acredita. Ela acredita em tudo que você diz para ela. Eu falei para a Cat que ia levar ela num restaurante japonês. Meu Deus do céu, se eu não levasse ela hoje num restaurante japonês, eu estava perdido. Eu falei para o pastor do evangelismo, o pastor Mauro, que eu estaria junto com ele no evento. O que eu fiz? Estou desmarcando todos os eventos aqui, porque eu dei minha palavra para eles. Estão me entendendo a importância da palavra? Como é que eu vou crer na palavra de Deus se eu não creio na minha? Por isso que a Bíblia diz em Salmo 15:4, bem-aventurado é aquele que jura com dano próprio. Qual que é o meu dano próprio? Estou danificando você também. Falei que ia ter uma agenda, vai ter outra, mas você vai ser abençoado do mesmo jeito. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo? Mas eu tenho que honrar a minha palavra, queridos. Porque se você não honra a sua, como é que você vai crer que Deus honra a dele? Está me entendendo aqui? Eu sou o que sou. Então Deus se revela, ele diz assim, mas só que eu estou dando uma missão para você, Moisés. Você vai libertar o meu povo. Quando eu sou chega na casa, ele chega no lugar, a primeira coisa que ele faz, repita comigo, libertar da escravidão. O eu sou está na casa hoje, e ele quer libertar você de toda e qualquer escravidão na sua vida. Seja a escravidão que for, o eu sou quer libertar você. Só depende de você. Eu vou dizer para você, querido, só depende de você hoje. Não depende de mais ninguém, não depende de quem está do seu lado, depende de você. Moisés acreditou que ele seria o libertador, Deus confirma para ele, você vai ser o libertador. E mais, não precisa abrir, em Êxodo 4, ele pega Moisés e fala assim, o que você tem na mão? Eu não tenho nada. Pois é, nada na minha mão é tudo, porque eu fiz o mundo existir do que não era nada. Dá glória a Deus, aleluia. Ele fez o mundo existir assim. Ele falou e tudo se fez. Ele falou e o universo veio a existir. Aleluia e glória a Deus. É isso que é o seu Deus, é isso que é o meu Deus. Ele fala e as coisas são. A palavra dele tem todo o poder. Nenhuma palavra dele volta vazia sem produzir aquilo que ela foi destinada a produzir. Nós estamos falando de palavra aqui, queridos. E estamos falando de um que não pode mentir. Estamos falando de alguém que o que ele diz ele vai cumprir, aleluia. Se ele prometeu algo na nossa vida aqui, ele vai cumprir, porque ele é o eu sou. Nele mesmo ele cumpre a palavra. Ela não volta vazia, ela bate na terra, que é sombra do espiritual, e ela produz na terra aquilo que já era o espiritual, aleluia. Oh glória a Deus, esse é seu Deus. Ele é poderoso, queridos. Mas ele não está se revelando, nem seja eu parar a minha pregação agora, tá? É que eu não posso pregar com papel hoje. Oh glória. Deixa o papel voar. Querido, é maravilhoso o seu Deus. Aliás, nada disso que eu estou falando para você eu preparei, tá bom? Então também não se preocupe, que também não temos hora para sair daqui hoje. Então ele se revela, você não tem nada na mão, dá o seu cajado na minha mão aqui, e eu vou te ensinar como você usa a autoridade. Eu vou ser uma autoridade na sua mão, Moisés. Bota aí o cajado no chão, vira uma cobra, pega pela cauda e não se pega a cobra pela cauda, ele pega e a cobra vira pau de novo. Ele fala, enfia sua mão aqui dentro, olha o meu poder, fica leprosa. Enfia de novo, acabou a lepra. Eu estou dando poder. Quando Israel vê você, eles vão ver que você é o enviado do eu sou. Porque no enviado do eu sou há sinal se manifestando na vida dele. São sinais que apontam para quem eu sou. São sinais que glorificam o meu nome, que é o nome sobre todo nome. É um nome que antes não era revelado. Um nome que não tem passado, presente nem futuro. Eu sou, ele sempre é, sempre existiu e sempre será. Oh glória a Deus. Na verdade no original é eu serei o que serei, porque ele é o único que comanda o futuro. Oh glória a Deus. O original mesmo é eu serei o que serei, não é eu sou o que sou. É maravilhoso demais. E Moisés vê todo esse poder diante das mãos dele, operando na vida dele. No momento seguinte, no versículo 10 do capítulo 4, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente. Mas a Bíblia diz que ele era em Atos 7. Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste, porque agora ele virou alguém que não tem mais eloquência nenhuma. Ele perdeu toda o seu traquejo de Egito. Ele perdeu tudo.
Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca, sou pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Eu sou o que sou, Moisés. Eu ainda sou o que sou, e eu sempre serei o que serei, aleluia. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois agora eu serei com a tua boca está pesada, você tem alguma debilidade? Pois eu serei na tua debilidade, Moisés. Eu serei na tua debilidade, igreja. Eu sou tua boca, eu faço nova boca, eu reconstruo você, Moisés. Oh, aleluia. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, porque você vai ouvir a minha voz. Oh, glória. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do eu sou. Por isso que diante do eu sou, queridos, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo, muito cuidado com o que eu pronuncio, porque ele disse que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Vou passar o ministério da boca, da palavra, do profético de você. Você não vai ser mais a minha fala, Moisés. Você não vai ser mais aquele que fala por mim, porque você não quis ser. Vou ter que enviar um outro junto com você, porque você não quer ser o enviado. Nós sabemos o problema que vai dar esse tal de Arão na vida de Moisés. Vai fazer até um bezerro de ouro. Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, ele fala bem. Então usa o que fala bem. Se você não crê que eu posso mudar a sua boca, não crê que eu posso acabar com a tua timidez, está aqui na sua frente um que era tímido, por incrível que possa parecer, mas Deus, ele transforma aquele que é tímido em alguém que não tem medo de falar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Tem pessoas que têm medo de falar com o executivo. Eu não estou nem aí, eu quero é falar com o presidente da empresa logo, porque Deus, ele é o eu sou na minha vida. Você está entendendo isso? Mas quantos de nós fica limitado porque não conhece e não ouve o eu sou? Deus está falando, o eu sou está falando para ele: eu podia mudar sua boca, vendo-te se alegrará o coração. Tu, pois, lhe falarás, versículo 15, e lhe exporás da boca as palavras, porque eu falo com você. Você ouve a minha voz, Moisés. Você tem o mais precioso, o mais importante de tudo, é você, com o qual eu falo e falarei face a face, como qualquer um fala ao amigo. Ainda que Moisés tenha falado face a face com Deus, ele nunca viu a Deus. Êxodo 33 diz que homem nenhum verá minha face e viverá. Uma coisa é eu falar face a face, quando a face dele não se revela. A outra coisa é eu ver a glória dele. Nenhum homem pode viver quando ver a glória dele. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Só quem vê a glória dele são os serafins. E eu vou dividir isso com você. Um homem foi arrebatado até a presença de Deus, ele fez uma pergunta para o anjo que estava do lado dele. Ele falou assim: mas no céu é só isso? Quer dizer que os serafins, eles ficam rodando ao redor do trono e toda hora falando a mesma frase: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, santo, santo, santo é o Senhor. Mas eu não tenho outra coisa para dizer? Aí ele falou: não, você não entendeu direito. É que o serafim contempla a face, a glória de Deus, e cada vez que ele vê uma faceta dessa glória, ele diz: santo, santo, santo. E aí Deus muda a face: santo, santo, santo. Deus mostra mais uma dimensão da glória: santo, santo, santo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Querido, não é chato ser serafim, não. É maravilhoso ser chamado para serafim. Lá no céu, é com eles. Nós já temos maravilhas demais para nós aqui, amém? Isso aí é com os serafins. A eles foi dado esse mistério maravilhoso de ver a face de Deus o tempo todo. Mas a Bíblia diz que quando nós tivermos o corpo glorificado, também veremos Ele como Ele é. Aleluia. Não seremos serafins, mas nós teremos o direito de ver a face dEle, glórias a Deus. Então o eu sou tem 4 coisas que eu falei para você. Ele veio libertar o povo da escravidão, ele veio para trazer poder, ele traz transformação naquilo que você necessita, nas suas fraquezas, e ele vai levar você para o rumo à terra da promessa. Isso está embutido dentro desse nome que Deus revela.
Isso é o que Deus revelou. Quando Ele se revela, olha João capítulo de número 8. Nós vamos ver mais um eu sou. Oh, glórias. Eu preciso ler bastante aqui com você hoje, João 8, tá bom? Quer ler Bíblia? Nós precisamos ler Bíblia. Depois eu concateno as coisas aqui, mas vamos ler Bíblia. Versículo 23 do capítulo 8. E prosseguiu: vós, falando para os judeus que tinham os oráculos de Deus, os judeus que conheciam a palavra de Deus, mas são os mesmos judeus que em Lucas capítulo 11, 52 diz que eles têm a chave, tomaram a chave da ciência, do conhecimento de Deus, e eles não entravam pelas portas do reino de Deus, e nem permitiam que entrasse aqueles que vinham entrando, porque eles tinham uma característica, e que eu quero explorar com você. Eu estou falando de promessa, de libertação para a terra da promessa, e estou falando de escravidão que não deixa você entrar. Esses judeus não vão entrar onde Deus prometeu, esses que foram antes de nós. E por último eu vou falar de nós aqui nos nossos dias. Se Ele não poupou aqueles que andaram com Moisés, não poupou os judeus, não poupou o Israel daquela época, tão pouco Ele poupará o Israel dessa época. Posso ouvir um amém aqui? Ele não poupará nós. Por isso que todos nós, quando estivermos diante do eu sou, do Deus eu sou, nós temos que responder de uma forma. E só existe uma forma a responder diante do Deus eu sou. Nós vimos o erro de Moisés, o que Moisés nunca poderia ter respondido, e nós vemos um povo caminhando com Moisés no deserto, e nenhum deles, uma geração inteira, não entrar na terra da promessa, pela forma como qual eles lidaram com Deus eu sou, durante 40 anos no deserto. Então aqui no capítulo 8, versículo 23 diz: e prosseguiu: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus está fazendo fazendo uma dicotomia aqui. Ele está dizendo: há pessoas que se preocupam com aquilo que é da terra, e há pessoas que se preocupam com aquilo que é espiritual. Vocês, filhos, estão se preocupando com aquilo que é do mundo, e por isso vocês não conseguem me ver, não conseguem perceber. E eu estou preocupado com as coisas do celestial, daquilo que eu vejo no celestial e trago aqui para a terra. Nós andamos em mundos diferentes, nós buscamos coisas diferentes, e eu vou mostrar para você como é isso. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se você está destinado a querer as coisas que são aqui desse mundo, você vai morrer no seu pecado, porque se não crerdes que eu sou, está vendo aí Jesus dizendo eu sou? Jesus está se mostrando como Deus a eles, queridos. Ele está mostrando que Ele é o verbo do pronome eu, pronome pessoal, Deus. Sou, Jesus, o verbo. Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Deus, queridos. Por isso quando Jesus se revela, os soldados vêm lá no João 18, vem falar para ele: quem és tu, quem é o Messias? Ele diz: sou o verbo, eu, Deus. O que acontece com os soldados? Caem por terra quando ele revela o nome dele. O nome dele, queridos, é poderoso para ele fazer o que ele quisesse. Ele fala: você não sabe que eu rogaria agora ao Pai, ele me daria 12 legiões de anjos, e acabaria com toda essa bagunça aqui. Queridos, um anjo de Deus, ele destrói 185 mil do exército da Síria, o exército que era mais poderoso na terra. Um anjo. Você já imaginou que são 12 legiões de 6 mil? 72 mil anjos. Que estrago eles fariam com o planeta? Não teria planeta, não teria qualquer império, qualquer nação que pudesse se levantar. Mas Jesus, Ele não veio fazer isso. Ele veio cumprir a palavra de Deus. Ele veio cumprir a promessa, Ele veio viver promessa. Ele não veio antecipar o plano, Ele não veio mudar o plano. Ele foi tentado, mas não pecou a antecipar o plano que Deus tinha dado a ele. Eu não sou deste mundo, vocês são do mundo, mas se vocês não entenderem que eu sou, primeira coisa, vocês todos vão morrer no pecado. Assim como a nação de Israel morreu no deserto, morreu no pecado, todos aqueles que não crerem que eu sou, e não demonstrarem que crê que eu sou, vai morrer no seu pecado. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito.
Há quem diga que é o princípio do ministério dele, eu digo que não. Não que eu quero contrariar muitos teólogos, mas eu digo, quando ele fala, o que eu disse desde o princípio? Eu sempre disse, haja luz e houve luz. No princípio era o verbo. Ele é o princípio de tudo. Por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o próprio princípio. O que eu disse desde o princípio? Vocês não dão ouvidos ao que eu digo desde o princípio. Vocês não conseguem ouvir a minha voz, concatenar o que a minha voz está dizendo, o que Jesus está dizendo. O que vocês ouvistes desde o princípio, que eu vos tenho dito. Eu estou falando palavras que chamam o universo a existir. Palavras que fazem um cajado na mão de Moisés trazer poder sobre a terra. Cajado que faz o Moisés abrir o mar, um cajado que faz as pragas julgar a nação mais poderosa da terra. É esse que é desde o princípio. Essa palavra pode fazer qualquer coisa. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou, diga mais uma vez, ele foi enviado. Primeiro foi enviado Moisés, agora foi enviado um outro libertador, que é Jesus. Deus me enviou com o comando de todo o poder. Eu estou apoderado da palavra de que eu sou. Eu sou Deus, eu sou como Ele. O que Ele diz é como eu digo. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. João 14. Ele fala assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece, Filipe. Você não reconhecer pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Porque as obras que eu faço, Filipe, elas testificam de quem eu sou. Eu faço as mesmas obras que o eu sou me mandou fazer. Eu sou enviado dele. Eu estou apoderado por ele. O nome dele é o meu nome. É isso que eu carrego. Eu carrego essa glória. Ele me enviou, é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Ele, porém, não atinaram de que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, de novo, que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo aquilo que eu ouço o Pai me dizer. Por que você está repetindo tanta palavra, ouço, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve algo no reino do Espírito, queridos, vai produzir algo em você. Vou dizer uma coisa para você, Deus me disse isso enquanto eu preparava hoje para você. É muito mais importante você ouvir do que você ver. Vou repetir, é muito mais importante você ouvir do que você ver, porque a sua fé é trabalhada naquilo que você ouve. E quando você ouve algo, você engravida no coração. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Enquanto eu meditava na tua palavra, ateou-se o fogo no meu coração, nasceu algo dentro de mim. Eu comecei a crer em algo. E aí está dentro do meu coração, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Entrou no teu coração, você começa a falar sobre aquilo. Entrou no teu coração, você começa a profetizar aquilo. Se entrou uma palavra de Deus no seu ouvido, você começa a dizer dentro de você palavras de Deus. Todavia, se entrou palavras de derrota, palavras de morte, o que você engravida no seu coração é das palavras de morte. Por isso que a Bíblia diz que o coração é a terra, aonde você lança as sementes. Posso ouvir um amém aqui? Algumas sementes são roubadas pelos abutres, pelos demônios. Outras sementes, elas não têm raiz em si mesmas. Ninguém medita, não gasta tempo com a palavra. É plantada em solo rochoso, em solo duro. E é por isso que você vê diferença entre cristão e cristão. Um solo duro, a palavra, vem a tribulação, vem a tentação, vem um momento difícil e ele logo abandona a palavra. Vem aquele que vem lançado entre os espinhos, porque o reino desse mundo fala mais alto para ele, o poder, as riquezas, as coisas desse mundo falam mais alto para ele do que Deus, do que a semente preciosa que Deus está colocando. Mas existe aqueles que é você, amém? Amém. Onde essa semente ela produz a 30, 60, 100 por 1, e esse é coração, queridos. É você diante do eu sou. Ele está falando com um povo aqui que não está crendo no eu sou. Ele falou assim, se você não crê no eu sou, se você não morrer comigo e não ressuscitar comigo, você não tem nada correndo dos céus. É o que Jesus está dizendo em outras palavras, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, é esse que eu sou. Disse as coisas, muitos creram nele, oh glória a Deus, alguns creram nele, mas disse depois Jesus aos judeus que haviam crido,
se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só pode ser livre quando você encontra o eu sou, se você crê no que o eu sou diz. Você só pode ser livre se você crê na palavra, queridos, não existe outro jeito. Ninguém aqui tem a capacidade em si mesmo de ser bonzinho. Ninguém aqui tem em si mesmo a capacidade de acertar. Você só pode ser transformado por um encontro de fé com o eu sou, por você ouvir a voz do eu sou, e essa voz do eu sou bater dentro do seu coração, e você acreditar nela a ponto dela mudar tudo que está à sua volta, a começar de você. Encontrou com o eu sou, algo tem que mudar, queridos. Você não pode ser um crente derrotado, como esses crentes aqui. Ele está falando isso para os que creram. Vocês vão conhecer a verdade e vocês vão sair da escravidão. Agora, quando que eu me torno escravo, queridos? Eu me torno escravo justamente no oposto, quando eu sou incrédulo, quando eu não creio. E quando eu não creio, eu não assumo o que era para eu assumir. Eu não vivo em Deus o que era para eu viver. Quantos crentes andam caqueticamente, queridos? Andam mal, andam como coxos espirituais. Ora estão em cima, ora estão embaixo. Ora crê, ora não crê. Queridos, Tiago capítulo 1 diz que se nós pedimos sabedoria a Deus, peça porém com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda impelida e agitada, que ora está em cima, ora está embaixo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Posso ouvir um amém aqui? Não recebe, não recebe. E esse é o problema de muito crente hoje, meus filhos, minhas filhas. Eu não quero que esse problema seja em você. Posso ouvir um amém? E eu entendo que se Deus me dá essa palavra nessa noite, é porque Ele quer transformar você numa outra espécie. E Ele quer arrancar escravidões aqui nessa noite. Tem escravidão de pecado, tem escravidão de coisas que pessoas querem desse mundo, tem escravidões de vários tipos, de várias espécies. Mas a pior delas, queridos, é a que não vai te levar para a terra que Ele prometeu. Essa é a pior escravidão que você pode ter, de você não atingir aquilo que Deus espera de você. Quero dizer para você, Deus preparou um lugar para você habitar, queridos. Ele preparou um céu maravilhoso, lá onde habita o eu sou. E na verdade terra e céu vão se fundir quando Ele trouxer a cidade do alto. Oh, glória a Deus! É uma coisa maravilhosa demais para os nossos ouvidos e nossos olhos. Mas há homens que acreditaram nisso, e por acreditarem nisso deixaram tudo para trás. Esses homens tinham tudo, queridos, eles possuíam tudo, eles só precisavam crer. Eles estavam vendo sinais, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes, curar o cego, curar o enfermo, curar todo tipo de gente. Mas eles não conseguiam crer, embora vissem sinais. Ficaram escravos porque não criam naquilo que Deus fazia e naquilo que Deus era. Eles nunca tiveram um encontro pessoal com o eu sou, mesmo o eu sou querendo se revelar a eles. Queridos, quantas pessoas na igreja Deus quer se revelar a elas, e elas não querem gastar esse tempo com Deus. Elas não são atraídas pelos sinais do fogo, elas não reconhecem os sinais, elas se matam a si mesmas. Há pessoas aqui pensando o seguinte: eu vi agora, pastor, como Moisés, mas eu não posso, olha, se cumpre na vida do outro ali, eu não vou nem olhar para os lados aqui, para ninguém pensar que eu estou dando recado. Se eu tiver que dar recado, eu vou dar no particular, esse precisa ser no particular. Mas pastor, na minha vida nada acontece. E na minha vida, pastor, eu já vi acontecer na vida do fulano, ciclano, beltrano, mas na minha vida não acontece. Eu quero dizer, querido, querida, só precisa do encontro com o eu sou. É só isso que você precisa. E mais do que isso, Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Na verdade Ele está se revelando a você. Eu sou um enviado dEle nessa noite. Eu sou o enviado, eu que estou pregando aqui. Se tivesse outro pregando aqui, ele seria o enviado. Hoje sou eu o enviado, porque a palavra que eu estou dizendo é que eu ouvi Ele me dizer lá. Por isso ela vem carregada de poder, porque eu ouvi Ele dizer lá na minha casa, no meu secreto. Eu estou trazendo ela para você aqui, para libertar a sua vida, aleluia. Mas continua, olha como continua o cenário. Responderam-lhe: nós não, nós somos descendência de Abraão, e jamais, nós somos descendência da carne. Jesus fala assim: vocês estão cuidando das coisas da carne, eu cuido do espírito. Vocês estão dizendo que são descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Talvez esteja pensando a mesma coisa que esses discípulos hoje. Como você está dizendo aí, pastor, que eu serei livre? Quem você pensa que você é para dizer que eu sou livre? Eu já sou filho de Deus, eu nasci na igreja, sei lá o que você fez. Para mim pouco me importa o seu diploma. De verdade pouco me importa.
Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, o que Ele mandou eu pregar, e você vai entendê-la, porque eu já orei para você entender. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vocês estão falando que segue Abraão, mas vocês são escravos do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Diga: casa não é para escravo, é para filho. Aleluia. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, a física, a carnal. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Por que vocês não vivem a minha palavra? Por que as coisas da sua vida não vão? Porque vocês querem me matar. Vocês têm um outro pai. O pai de vocês é o diabo. Porque o diabo foi assassino desde o princípio. Ele não é verdadeiro, ele jamais se firmou na verdade. Não adianta você viver uma hipocrisia, um crentez, um evangeliquez. Isso aí só te afasta de Deus. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. 38. Vós porém dizeis o que viste em vosso pai. Então responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, quem é filho de alguém, pratica a obra desse alguém. Jesus disse em João 5,19: eu faço aquilo que eu vejo fazer o Pai. Posso ouvir um amém aqui? Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus. O que eu ouvi de Deus eu estou dizendo, então é verdade. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos. Está chamando Jesus de bastardo porque nasceu de Maria. Sabe lá quem é o pai? Está chamando Jesus de bastardo, queridos. Não sou um bastardo que nem você. Você está vendo o que fecha os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais? Como você vê o mensageiro? O mensageiro para você é um ninguém? É um bastardo? Na frente eles vão dizer: não dizemos que você é samaritano, é um misturado. Não dizemos que você tem demônio, você não é endemoniado, os demônios saem pelo poder de Beelzebul. A maneira como eles estão vendo Jesus, queridos, está determinando a escravidão que vive na vida deles. E pior, estão querendo matar Jesus. Pior, eram mentirosos, eram hipócritas, tinham chave de ciência. E não adianta você conhecer se você não viver. Não adianta você conhecer se o que você conhece não transformar você. Vou repetir: não adianta você não viver se aquilo que você ouve não transforma você. Quem é você se aquilo que você ouve não transforma você? É uma hipocrisia que nós não podemos aceitar, meu filho e minha filha, em nossas vidas. Vós sois do diabo, versículo 44. Eu vou pegar o 43 antes. Olha, ele fala aqui, ó: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quantas vezes Jesus disse ouvir, 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 ouvir? Eu estou falando o que Deus me mandou dizer e vocês não estão ouvindo. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz, vocês não estão ouvindo. Eu estou falando o que eu estou vendo Deus fazer, vocês não viram. Eu estou mostrando sinais para vocês não ouvem. Eu estou fazendo isso na sua vida, mas vocês não querem ouvir. Que duro esse povo, que coração duro. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Pula aqui. 47, quem é de Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos. De novo, porque não sois de Deus. E por último ele vai dizer aqui, versículo 56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e o regozijou. Abraão creu em Deus, a Bíblia diz. Quando Abraão não tinha nada, quando ele não tinha descendência, Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai da casa do teu pai, vai para onde eu te mostrarei. É o que ele fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, eu bendirei quem te bendisser, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não tinha família, a sua família era Sara. E quem era o seu herdeiro? Damasceno Eliezer. E ele falou: Senhor, o Senhor me prometeu um herdeiro, cadê o herdeiro? Está lá dentro da tenda. E Deus fala: pera aí, vamos mudar esse negócio. Sai da tenda. Ele ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Olha as estrelas do céu, conta elas, você pode contar. Essa é a sua descendência. O que você ouve, você começa a ver. Aquilo que você ouve, você começa a crer. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele creu e a justiça de Deus se manifestou. Ele creu e o poder de Deus se manifestou na vida dele. Ele creu e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. É isso que aconteceu com Abraão, o pai da fé. Por isso que ele fala que quando ele estava lá sacrificando Isaac, e Deus teve que bradar 2 vezes do alto: Abraão, Abraão, porque ele estava a ponto a sacrificar o seu filho. E diz que ele cria em Hebreus 11, nós vamos ler ali,
Mas o que ele viu? Ele viu que Deus provisionou um cordeiro. Por isso que Jesus diz, ele viu os meus dias e se alegrou. Ele viu que Deus provisionou um cordeiro, que Deus mataria um cordeiro, e esse cordeiro seria o seu próprio filho, e não o filho de Abraão. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Por isso que ele viu os dias e se alegrou. Ele viu Jesus crucificado e se alegrou. Não vai ser meu filho, vai ser Jesus. Mas eu estava disposto a sacrificar o meu próprio filho. Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, de novo, eu sou. Você pode dar um aleluia, glória a Deus aí? Hebreus capítulo 11. É o famoso texto da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê para crer, é o que você ouve. A fé é liberada pelo que você ouve. Vê aquela mulher com fluxo hemorrágico, ela ouviu dizer que quem tocava nas vestes de Jesus era curado. Ela ouviu dizer. Quando ela ouviu dizer, ela começou a acreditar naquilo. E ela veio no meio de uma multidão, depois de 12 anos de hemorragia fraca, ela vai passando no meio de todo mundo, porque a fé dela vai levando ela. E ela dizia, ela ouviu primeiro que Jesus curava, agora ela dizia, o que estava no coração dela, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Se eu apenas tocar, eu ficarei curado. E ela chega e toca, e Jesus fala, eu senti que de mim saiu poder. E os discípulos perguntam, mas a multidão te aperta e você fica aí perguntando, quem foi que te tocou? Quem me tocou porque de mim saiu poder? Ué, quem me tocou porque de mim saiu poder? Ué, alguém me tocou de forma especial. Queridos, quantas pessoas tocavam Jesus ali? Você pode imaginar num amontoado de gente ali, quantos tocavam Jesus? Mas por que essa mulher tocou diferente? Porque ela ouviu e creu, tocou e recebeu. Aleluia. Você pode dar um aleluia aqui? É o que Deus quer fazer conosco, queridos. Ele quer que nós vivamos as promessas, não simplesmente imaginamos promessas, mas que nós vivamos cada uma delas. Em Hebreus 11 ainda diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de... Como foi formado o universo, queridos? Pela fé nós entendemos que foi pela palavra. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Eu não quero saber o que a ciência diz, eu creio que foi a palavra de Deus. Eu não quero saber o que o mundo diz, eu creio que foi a palavra de Deus. Mas a própria ciência já valida a palavra de Deus. Isso que é o pior. Mas agora a ciência não quer voltar atrás quando ela diz que houve evolução. Que difícil para ela agora, ficou complicado para ela. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu quero o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, aí na sua Bíblia está escrito existe, mas o certo aqui é, creia que Ele é. Ele é o eu sou. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer entregar galardão para aquele que acredita que Ele é. Que galardão é esse, queridos? Sabe que galardão é esse? Esse galardão é a vida eterna. Esse galardão é o que você fez aqui na terra enquanto você andou aqui. Esse galardão vai ser dado no toque da última trombeta, da sétima trombeta. Você quer ver esse galardão? Apocalipse capítulo 11, eu não ia nem falar isso aqui, mas vamos lá. Apocalipse 11, por aqui que nós lutamos, que promessa foi deixada a nós? O que eu e você temos que buscar? O que é que vai acontecer na última trombeta, na sétima trombeta? Versículo 15, o sétimo anjo, a última trombeta é a sétima trombeta, amém, queridos? Tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino, o que nós queremos? O que foi desde o princípio? Olha, Abraão, eu vou tirar você da terra, eu vou tirar você da escravidão, eu vou colocar você numa terra que mana leite e mel. Posso ouvir um amém aqui? O que Deus prometeu espiritualmente para nós? Ele prometeu espiritualmente para nós que Ele vai dar um reino para nós e que nós vamos governar com Ele. Posso ouvir um outro amém aqui? Amém. E vai chegar um momento que o reino de Deus, o reino espiritual, vai se fundir com esse reino da terra e Ele vai destruir todos aqueles que destroem a terra. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Então desde o princípio foi isso que Deus quis fazer. Eu vou citar alguns versículos aqui. Abraão disse que ele andou na terra da promessa, escute isso, como em terra alheia, como ele andou como peregrino em toda a promessa que Deus fez. Está aqui no Hebreus 11, andou como peregrino em tudo que Deus fez, em toda aquela terra que ele possuiu, ele andou como peregrino em terra alheia. Espera aí, queridos, há um contrassenso aparente aqui. Deus promete uma terra para um homem, uma promessa, Ele faz uma promessa para um homem,
Ele fala para esse homem: olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, tudo o que você enxergar com os seus olhos, eu te dou. Abraão pisa nessa terra, ele destrói os reis daquela terra, ele possui parte daquela terra, ele vai possuindo. Mas a Bíblia diz que ele andou como peregrino, ele andou como alguém que não tem aquela terra, ele habitava em tendas com seus filhos. Tendas é uma outra mensagem à parte, não vou nem falar sobre isso, é tabernáculos. Mas ele andou em tendas com seus filhos. E a Bíblia diz que ele não quis aquela terra, porque ele contemplava a terra espiritual. Aqui os fundamentos das portas são de pedras preciosas, as ruas são de ouro. Quando Deus deu uma promessa física para Abraão, ele olhou para uma promessa espiritual, ele olhou para um reino espiritual. Você está entendendo comigo aqui? O homem que é espiritual, que anda em fé, ele vê lá na frente o que vai ser. Ele não se paralisa com as coisas desse mundo. Foi o que Abraão fez, ele não ficou paralisado porque ele tinha uma promessa. Quantas pessoas, queridos, que Deus cumpre uma promessa na vida dela, e a vida dela acaba por causa daquela promessa? Por que você acha que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque foi a promessa da vida de Abraão. Tudo que ele caminhou a vida inteira para receber o Isaac. Ele recebeu uma descendência e uma terra de promessa. Foi tudo o que Abraão quis receber. Só que aí Deus fala assim, Abraão consegue enxergar no reino do Espírito, ele começa a perceber que Deus prometeu uma cidade espiritual para ele. Ele não está limitado pela terra física, ele está vendo a sombra aqui, ó. O que o Senhor está fazendo aqui no físico, um dia eu vou viver no espiritual. O Senhor está falando de uma cidade física aqui, da Jerusalém física, eu sei que eu vou viver uma Jerusalém espiritual. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? É isso que Deus se importa, é onde está o seu coração, o meu coração, com que fé nós vivemos aquilo que nós recebemos de Deus. Em Apocalipse 11, por isso que está chegando aqui o anjo, e ele está falando de galardão para os seus discípulos, e aquele que crê no eu sou, ele vai receber galardão. É isso que nós estamos falando, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então olha o que acontece aqui na sétima trombeta, na última, na volta de Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Nesse instante da sétima trombeta, o reino do mundo passa ao Senhor Jesus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Na sétima trombeta você vai ser arrebatado. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Na última trombeta é a sétima, você vai ser arrebatado para reinar com ele. Então a sua promessa que você deve estar olhando vai se cumprir nesse dia, quando a sétima trombeta tocar. Não é agora, não é o reino que você estabelece aqui, não é a promessa que se cumpriu aqui. Essas promessas que se cumprem aqui, elas são promessas humanas e passageiras. E Jesus está mostrando lá para os discípulos: vocês estão olhando para as coisas da terra, eu estou mostrando para vocês as do céu. Ele mostrou para Abraão as do céu, Abraão quis as do céu, e Abraão só vai viver as dos céus, porque nós vamos ver lá em Hebreus, que ele fala que ele não possuiu a promessa. Ué, como ele não possuiu se ele tomou posse da terra? Ele não possuiu, porque ele só vai possuir o que foi prometido a ele quando o espiritual se fundir com o físico, quando o governo de Deus chegar, que é nesse momento aqui, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder, e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Para quê? Para dar o galardão aos teus servos, os teus santos e os que temem o teu nome. Está escutando aqui qual é o momento do galardão? Na vinda de Jesus, tanto os pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O rei chegou. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Jesus chega aqui, queridos, para dar galardão. Então o que eu estou buscando? Nós nesses dias, para não sermos enganados como os discípulos foram enganados naqueles dias, eu estou buscando o que é do céu e não o que é do físico. Eu estou crendo quando eu sou se revela a mim, e eu estou vivendo promessas que eu estou apontando elas para onde tudo existe que é no espiritual. A Bíblia diz que tudo que a lei diz é sombra daquilo que é o espiritual. Posso ouvir um amém aqui? A lei é sombra, tudo que nós vimos antes, tudo que nós vemos no terreno, tudo que nós vemos no físico é sombra de algo que já é permanente no espiritual. Aleluia? Porque todas as promessas foram feitas lá no espiritual e elas se tornam verdade lá no espiritual. Todas as promessas têm nele o sim e o amém, tudo já se cumpriu.
Ele já não tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Tudo está acontecendo lá em cima. Então você tem que focar onde? Lá em cima, onde Jesus está, onde o Senhor Jesus está. Qual o problema, queridos? Muitos não creem. A Bíblia diz em Hebreus 4, volta um pouquinho aqui, Hebreus capítulo 4, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Qual é a promessa que importa? O descanso de Deus. O descanso de Deus é o 7º dia, o descanso de Deus é o último milênio, que nós estamos prestes a entrar nele. Já vivemos 6.000 anos nessa terra. Os 6 dias deu Deus para o homem trabalhar, mas o 7º é o descanso. Toda semana você descansa um dia, que aponta para esse dia espiritual. Esse dia é o dia do reino de Jesus, quando Ele vai vir morar aqui na terra, que Ele vai vir governar a terra com a sua igreja. Então Ele fala: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E Ele diz que eles falham, olha aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ouviram e não creram, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E ele vai dizer aqui na frente, no versículo 7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouviu a voz, não deixa o seu coração ficar duro. Ora, se Josué, quando Josué entrou na terra da promessa, conquistou a terra da promessa, lhes houvesse dado o descanso que a promessa traz, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Perceba o seguinte: o primeiro Israel falhou, uma geração inteira ficou no deserto. Eles falavam: queremos comer a carne que está lá no Egito, porque eles não respondiam direito ao eu sou. Eles falaram: nós temos fastio desse pão vil, esse maná que Deus está dando todos os dias. Nós não aguentamos mais essa palavra que Deus dá, essa palavra do dia a dia. Nós não aguentamos mais essas coisas de depender de Deus todo dia. Nós não aguentamos mais isso. Nós não aguentamos mais. Queremos comer a carne que tem lá no Egito, queremos comer essa coisa. E nesse momento Deus manda serpentes para queimar o povo, porque o povo, queridos, não tinha coração de Deus. Então uma nação inteira não entrou. Na época de Jesus, veio para o que era o seu, os seus não receberam porque, como eu disse ali, não foi acompanhada de fé na palavra. Eles não creram quando o eu sou estava diante deles. E o que vai acontecer nos nossos dias, queridos? A mesma coisa. Só que nos nossos dias é mais crítico, porque os nossos dias, todas as promessas feitas de um descanso para o povo de Deus, ela se cumpre agora diante de nós. E se Israel não creu no eu sou, não entrou na promessa. Depois o povo na época de Jesus, os fariseus, os judeus, não entraram, porque não creram na promessa, e Deus passou a terra para outros lavradores, somos nós. Se agora nós também não crermos nas promessas diante do eu sou, o que será de mim e de você? Mas eu quero dizer, queridos, aqui, quero dar uma boa notícia: você e eu estamos ouvindo essa palavra para nós crermos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Note o que acontece com um homem. Vou pular um monte de coisa aqui, eu teria tanto para dizer, mas aí talvez eu queira essa palavra em 2 ou 3 palavras. Eu vou dizer algumas coisas para você prestar atenção aqui. Olha o que acontece com Zacarias quando ele ouve. Zacarias, o pai de João Batista, está lá em Lucas, no capítulo de número 1. Lucas capítulo de número 1. Eu vou encerrar com mais 2 ou 3 versículos, fica comigo aqui, tá bom? Estamos aí em menos de 1 hora de culto, você vai aguentar? Aguenta aí sentado, vamos lá. Capítulo 1 de Lucas, versículo 11. E eis que apareceu adiante de Zacarias, que era um sumo sacerdote, e a ele foi dado entrar diante de Deus naquele ano, estar diante da presença do grande eu sou, um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, ali no santo lugar, não no santo dos santos, mas no santo lugar tinha um anjo. Queridos, quantas vezes nós entramos diante de Deus e não tem anjo? Mas tem vezes que o anjo está ali. E quem é o anjo? O anjo é um mensageiro da parte de Deus. Quem são os pastores? Mensageiros. É o que diz em Apocalipse capítulo 1. Os pastores e os anjos são mensageiros. Quem traz a palavra é um mensageiro. Aquele que ouve a Deus e traz uma palavra, está trazendo uma mensagem.
e eu respondo diante das mensagens que me são pregadas. Então, Zacarias está vendo um anjo. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor, ficou com medo, porque é uma presença forte de Deus. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração, o anjo agora está falando com ele, foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Nós sabemos que quando Maria encontra Isabel, a criança mexe dentro dela. João Batista é batizado, porque Jesus é o batizador do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Quando ele chega na presença, ela já é batizada. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberá isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu ando na presença dele, e fui enviado, não só assisto, como eu vim trazer uma mensagem, enviado pelo eu sou. A palavra que eu estou carregando para você, Zacarias, ela vem da boca do eu sou. Fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Sentença do mensageiro. O mensageiro tem a mesma autoridade de quem ele enviou para trazer uma mensagem. O mensageiro carrega o poder daquela palavra que está com ele. A palavra que está com ele é a palavra de Deus, e ele carrega o poder daquela palavra, e ele tem o poder para fazer aquilo que ele determinar com relação àquela palavra. Agora olha o que acontece com Zacarias. Ele fica mudo até o momento que o menino havia de nascer. Ele perde toda a autoridade, porque a nossa autoridade está na nossa voz, está naquilo que nós ouvimos e cremos. Quando nós ouvimos e não cremos, a nossa autoridade no reino do Espírito está paralisada. Você está comigo aí, filho? Há muita gente sem autoridade no reino do Espírito, que o que ela diz não tem poder nenhum. A profecia que ela diz não se cumpre. Mas Deus não deixava uma palavra de Samuel cair por terra de tudo que ele dizia. Você pode dar um aleluia em glória a Deus? Porque ele ouvia a Deus. Ele ouvia: Samuel, Samuel. A primeira profecia que ele tem que dar é a queda do próprio Eli, o sumo sacerdote. Olha que coisa mais forte, queridos. O poder que tem na boca de um mensageiro que traz uma palavra que é da boca de Deus. Pode deixar alguém mudo, pode fazer aquela pessoa nunca viver algo. O anjo falou: vai se cumprir, porque vai se cumprir, porque o eu sou disse. E nesse caso não depende de você acreditar, é uma palavra que não depende de quem crê do outro lado. Todavia, porque você não creu, a sua autoridade foi tirada, a sua voz foi parada. Às vezes, queridos, nós somos paralisados pelos nossos conceitos e preconceitos. Aqui no João capítulo 1, nossos conceitos espirituais, nosso evangeliquez, nossas coisas que nós aprendemos algum dia, nossa falta de comunhão com Deus, de ouvir a revelação de Deus, de ouvir a voz que sai da boca dele, nos paralisa. Versículo 43 do capítulo 1 diz: no dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: olha o que Filipe diz. Queridos, havia em Israel muitos que não criam. Tinha as pessoas que tomaram a chave da ciência. A Bíblia diz: vim para o que era meu, eu fui enviado para o que era meu, os meus não me receberam. E chega um Filipe aqui e fala assim: olha o que Filipe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Achamos o Messias. Filipe entendeu que Jesus era o Messias, por aquilo que ele viu, por aquilo que ele ouviu, ele sabia que Jesus era o Messias. Perguntou-lhe Natanael, pelo seu conceito, preconceito, pela sua incredulidade do coração, ele diz: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Mas agora esse homem vai ser mudado. Que tremendo, queridos. Jesus disse a Natanael aproximar-te. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele ouviu algo de Jesus. Respondeu Natanael: eu sou isso mesmo. De onde você me conhece? Eita glória. É isso que eu sou.
Eu sou israelita, quem não há dolo. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Oh, glória a Deus. Então exclamou Natanael: mestre, aquilo que Filipe disse, agora eu também creio. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora você crê o que eu sou? Então, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que quando você ouve, você crê, você começa a ver o céu. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Por isso Abraão viu a cidade de Deus, e ele diz para ele: vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Você vai ver o meu reino, querido. Você vai ver o poder dos meus anjos, dos mensageiros que vão subir e descer e vão trazer mensagens, porque você crê o que eu sou. Aleluia. Em João capítulo de número 6, um pouquinho para frente, os discípulos tinham visto sinais. Eles tinham visto multiplicar pães e peixes. Os homens, a multidão que seguia Jesus, viram isso. Viram que Jesus saiu sem barco e chegou do outro lado, e os discípulos só tinham um barco, saíram no barco, e Jesus chegou lá como? Então Jesus vai falar para eles, versículo 24: quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais do meu reino. Vocês não estão preocupados com aquilo que eu posso fazer, do reino que vai vir, de que um dia eu vou governar sobre essa terra, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão preocupados com a comida do dia a dia, com aquilo que esse reino desse mundo pode dar a vocês. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhai pelo reino do céu, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu neto, com seu selo. Disse-lhe pois a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus vai dizer: como você vai realizar o que Deus quer que você realize? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi, o que na sua Bíblia aí? Enviado. O enviado tem a mesma função daquele que o enviou. Se você quer fazer a obra de Deus, você precisa crer naquele que ele enviou. Você precisa crer na palavra que sai da boca daquele que ele enviou, a palavra do anjo que fala para Zacarias, a palavra de Jesus que muda a Samaria inteira no coração de uma samaritana que ia lá tirar da água todos os dias. Ele fala: mas quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, essa água é água viva, e vai ser nele uma fonte e jorrar para a vida eterna. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Então Jesus vem com a palavra: olha, chama lá o teu marido e vem cá. Ela fala: não tenho marido. Ele fala assim: é verdade, você teve 6 maridos, o que agora você tem, nem seu marido é. E ela fala: nossa, tu és o profeta, tu és, e daqui a pouco ele vai se revelar como Messias para ela, ele vai se revelar como eu sou, porque uma palavra profética foi ouvida por ela, ela creu naquela palavra, e ela mudou a vida dela, de uma cidade inteira. Ela deixou a água velha para trás, e começou a andar com uma água nova, e toda a Samaria se converte por causa do testemunho dessa mulher, que encontrou com o eu sou. Você está vendo como o eu sou faz, queridos? Como eu vou ficar feliz? O dia que você estiver fazendo o que o eu sou faz. O dia que o poder de Deus estiver manifesto para abrir prisões de cativeiros, de escravidão de muitas pessoas que estão andando por aí escravas. O dia que a sua escravidão for tirada de verdade, e muitos estão sem escravidão, outros podem estar com escravidão, não importa, mas o dia que a sua escravidão for tirada, e o sinal da sua escravidão foi tirada para mim, queridos, é o que você vive aqui nessa terra. Esse é o sinal para mim. É o que eu vejo Jesus na sua vida, é isso que me mostra quem você é no reino do Espírito. É o quanto de Jesus eu vejo se cumprir em você. Então, e ele continua dizendo: que sinal fazes para o que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, aquele que eles falaram: é um pão vil, nem aguentamos mais esse maná. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão quem dá é meu Pai que está no céu. Para encerrar, João capítulo 9, depois do 8, que Jesus confronta eles dizendo que ele é o eu sou. Depois de Jesus mostrar aos seus discípulos que eles não criam no que ele dizia, naqueles que deveriam ser seus discípulos, que eles não criam naquele que dizia, e que não tiveram encontro com o eu sou, vai acontecer algo aqui. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Visão religiosa, visão que está acontecendo alguma coisa da vida do outro ali, só porque ele deve estar em pecado, ou por isso que a situação difícil está acontecendo com ele. Respondeu Jesus: nem ele pecou,
nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Obras de quem? Daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer o que na sua Bíblia? O enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa noite é noite de lavagem no tanque de Siloé. Quando você vai de encontro àquele que foi enviado, a mensagem daquele que enviou. Esse cego estava cego, mas a fé entra nele pelo que ele ouve. Vai lá, até aquilo que eu enviei. Acredite no enviado. E quando você acreditar naquilo que lhe foi enviado, então você vai ver. Nessa noite, queridos, o Senhor está falando: se você crê na minha palavra, eu vou abrir os seus olhos hoje. Eu vou abrir os seus olhos para a minha grande promessa, que é a promessa do reino do Espírito. Eu vou fazer você viver coisas que você nunca imaginou, mas você vai ter que olhar para o céu. Ele fez isso em Natanael, ele fez isso agora na vida desse cego. Esse cego começa a pregar para os judeus religiosos, judeus fariseus, judeus que amavam as posições na sinagoga. O pai deles, desse cego, amava a posição na sinagoga, e não queriam dizer que foi Jesus que curou, porque eles temiam perder o seu lugar na sinagoga. Olha que coisa mais terrível. Jesus disse: eu vim para a terra para os que veem não vejam mais, se tornem cegos, e os que não veem, vejam. Aleluia. Todavia eu tenho que ir em encontro àquilo que a mensagem do enviado. Aleluia. Hoje Deus me enviou aqui com uma mensagem. Eu sou enviado de Deus para você nessa noite. Aleluia. Eu tenho uma palavra que eu estou carregando aqui. Com essa palavra que eu estou carregando aqui, há uma autoridade nela. Glória a Deus. E é para aquele que crê. Eu não sei qual a situação da sua vida. Eu não sei o que você precisa diante do tanque de Siloé. Eu não sei o que é. Só você e Deus sabem. Talvez você tenha uma debilidade na sua forma de falar. Talvez haja uma timidez. Talvez você se sinta inferior aos outros. Talvez você se sinta pequeno. Ou talvez você se sinta grande demais. Eu não sei o que acontece com você. Cada um aqui tem uma particularidade. Alguns aqui não vivem promessa. Outros não vivem poder de Deus. Outros não andam nos dons do Espírito, no poder. Não manifestam o que o eu sou tem para manifestar. Qual que é a sua trava? O que trava você? É hoje a noite de você vir diante do tanque do enviado. É a noite de você vir na frente hoje. E o enviado de Deus, que sou eu hoje, estou aqui com a palavra para libertar você. Porque eu creio no que eu estou pregando. Eu não só creio no que eu estou pregando, como você vê que eu vivo o que eu estou pregando. Você vê poder aqui. Você vê o eu sou se manifestando para a glória do mesmo eu sou. Mas você já viu o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar? Você já viu tudo isso? Você já viu pessoas serem curadas no lugar? Você já viu isso? Por quê? Porque aquele que manda a mensagem, ele diz: esses sinais hão de acompanhar aos que? Aos que? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Se impuser as mãos sobre os enfermos, serão o quê? Curados. Cooperando com eles o Espírito Santo, trazendo sinais. Queridos, vocês já viram sinais. Os discípulos viram sinais. Vocês já tiveram encontro com o eu sou. Vocês já viram o eu sou. Mas o eu sou tem transformado de fato quem você é. Há alguma debilidade em você que você considera ela grande demais? Deus pode tirá-la hoje. Hoje. Basta crer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, pastor, mas nós não somos escravos. Os judeus também achavam que não eram. Mas só você sabe se há alguma escravidão na sua vida. Só você sabe se há algum pecado que você não consegue vencer. Só você sabe se há coisas que você não domina e que o eu sou não transformou você. Só você sabe. É só você e Deus agora. Não é você a pessoa que está do seu lado. Essa palavra não é para ninguém que não veio. Não sejamos aquele crente pá que recebe a palavra e joga para o outro, é para o outro. Puxa, se ele estivesse aqui hoje. Não, queridos. Quem está aqui é quem Deus chamou nessa noite para falar com você. Tem um tanque de Siloé aqui. Você não está vendo? Eu estou vendo ele. Há um tanque de Siloé. Há um momento de abrir visão aqui. E é para aquele que crê nessa palavra. Eu estou vendo várias situações enquanto eu prego. Eu às vezes desvio até meu olhar. Porque enquanto você prega a palavra, ela é profunda e ela corta a divisão, até a divisão da alma e do espírito, vive e eficaz.
penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. Muitas vezes quando o pastor está pregando é que ele está vendo tudo que está acontecendo no reino. Eu vejo você também por aquilo que você diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu conheço você, meu filho e minha filha, mas eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te sarar. Eu estou aqui para que você se lave no tanque hoje e algo aconteça de fato na sua vida. Se você é do reino de Deus, o reino de Deus se manifesta em você. Jesus falou assim: assim como eu fui enviado, eu vos envio. Aleluia. Eu fui enviado, eu vos envio. Toda autoridade me foi dada no céu e ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer o quê? Nessa palavra será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aos que creem. Eu estou enviando vocês com sinais. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? A semana que vem vai ter gente ativando o sinal aqui, mas você não precisa você precisa disso também, vai ser uma bênção, mas você precisa agora. É coisa agora que Deus quer fazer com você. É nesse instante. E a palavra não foi para aquele que faltou, não é para aquele que está na casa dele, é para você que está aqui. Eu dei um comando hoje porque eu sabia o que Deus ia fazer aqui. Ele quer tirar a escravidão, filhos. A escravidão é a coisa mais terrível. Ele fala que no tempo que o herdeiro é menor, Gálatas capítulo 4, ele nada difere de um escravo, porque mesmo que ele tenha uma promessa, ele nunca vive ela. A Bíblia também diz que esses homens aqui da Galeria da Fé, eles viram as promessas, eles andaram como que vendo aquilo que não se vê, como que vendo o invisível. Eles contemplavam cidades espirituais, eles não viveram a promessa, eles não receberam a promessa que nós vamos receber nos nossos dias, porque é nos nossos dias que o reino vai se manifestar. Por isso eles não receberam promessas. A Bíblia diz que Abraão não viveu a promessa dele. Você pode viver, querido. Vamos louvar o Senhor.